Fala, galerinha, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí da circunferência trigonométrica. A gente já viu várias relações e hoje vamos abordar algumas identidades trigonométricas, beleza? Antes de iniciar propriamente o assunto, queria mandar um salve aí para o Caian. Um forte abraço aí, Caian, que você siga firme aí e forte nessa empreitada. E também para o Rafael Sapienza, que está sempre participativo lá, tanto aqui nas lives quanto no chat. E a Esther também sempre mandando perguntas, dúvidas, sugestões. É isso aí, pessoal. Então, para fechar com chave de ouro essa nossa semana, vamos retomar aquilo que a gente viu na circunferência trigonométrica, que foi a reta tangente, né? A maneira de calcular a tangente a partir da circunferência trigonométrica. Então, para isso, eu vou fazer o emprego aqui de duas tecnologias, certo? Então, eu vou usar aqui eu vou traçar aqui esse eixo horizontal, vou marcar aqui o meio, vou traçar agora o eixo vertical, vou traçar aqui agora o eixo vertical, o meio já está marcado, né? Beleza, então, agora eu vou deixar essa tecnologia aqui de lado para usar uma outra, um pouco mais avançada, que é essa aqui. Então vamos desenhar a nossa circunferência trigonométrica. Os eixos já estão desenhados aí. O eixo horizontal que nós sabemos corresponde ao cosseno e o eixo vertical ao seno. E em seguida a gente vai traçar a reta tangente que corresponde à tangente, certo? Então, beleza. Então, tem aqui o centro da circunferência e, naturalmente, que o raio dessa circunferência vai ser metade desse eixo, né? Olha aí. E a gente sabe que o padrão é que o raio da circunferência trigonométrica seja igual a 1, certo? Uma unidade de comprimento. Olha aí, que beleza, ó. Essa tecnologia é eficiente e precisa. Muito bom. Então, como eu havia falado, então vou deixar a tecnologia aqui de lado. Se for necessário, a gente usa novamente. Então, como eu havia falado, aqui nós temos o eixo do cosseno. Aqui nós temos o eixo do seno. E onde está o eixo da tangente? Bom, a resposta está na própria pergunta. O eixo da tangente está na tangente, na reta tangente a essa circunferência. Tangenciar é o mesmo que tocar. Então, reta tangente é aquela reta que intersecta, é aquela reta que corta em um único ponto. E em qual ponto dessa circunferência a reta será tangente? Neste ponto aqui, ó. Tá? Eu vou fazer aqui na cor vermelha. Então, volto para essa tecnologia, que é a tecnologia do pau-brasil, certo? Então, aqui temos o eixo da tangente. Beleza. Cuidado. Olha aqui o eixo da tangente, que é paralelo. Ele é, ao mesmo tempo, né, perpendicular ao eixo do cosseno e paralelo ao eixo do seno. E aí o que acontece? Como eu sei que o raio da circunferência é 1, né? Então aqui nós temos o zero, né, a origem. A origem dos eixos, o zero. Ele é zero, tanto do eixo horizontal quanto do eixo vertical, tanto do eixo do cosseno quanto do eixo do seno. Como o raio é 1, então no eixo do cosseno, né, aqui eu tenho que valor? Aqui eu tenho 1, no eixo do cosseno. E, por outro lado, aqui eu vou ter quanto? Menos 1. Certo? No eixo do seno, análogo. Aqui é o zero. Vou subir uma unidade e vou encontrar quem aqui? Vou encontrar
1. Vou descer uma unidade e vou encontrar quem aqui? Vou encontrar menos 1. Agora, no eixo da tangente, que é esse que está destacado em vermelho, a sua origem, né, o seu marco zero, não é aqui, né, que esse ponto nem pertence à reta, né? O zero dele está aqui, ó. Aqui é a origem do eixo da tangente, tá? E aí, eu tenho valores positivos acima e valores negativos abaixo. Repare, enquanto os valores de cosseno variam entre menos 1 e 1, porque, veja, não importa qual seja o ângulo, né? Quando a gente projetar no eixo horizontal, os valores vão estar limitados entre menos 1 e 1. Da mesma forma, no eixo do seno, né? Independente do ângulo, a projeção vai sempre dar um valor entre menos 1 e 1. Já no eixo da tangente, não. O eixo da tangente eu tenho de 0 a mais infinito e de 0 a menos infinito. Então a tangente, os valores da tangente são ilimitados, tanto superior quanto inferiormente, tá? E aí eu havia mostrado para vocês a maneira geométrica de determinar a tangente de um ângulo, né? Que maneira foi essa? Digamos que eu tenha antes, outra coisa, antes ainda de determinar um ângulo aqui. Como o eixo da tangente e do seno são paralelos, e aqui eu tenho 1, então se eu vier aqui ó, no mesmo nível, na mesma altura, que valor que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1. Aqui é 1. Mas eu tenho valores assim, né, maiores do que 1 também no eixo da tangente. Por outro lado, ó, como eu tenho menos 1 aqui, se eu vier aqui ó, no mesmo nível, quem que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos 1. Tá? Então, positivos os acima do zero, negativos os abaixo do zero. E a gente sabe, eu havia, por exemplo, um ângulo que a gente havia utilizado, né? Foi o ângulo de 45 graus, porque a gente sabe que a tangente dele é igual a 1, né? Então, foi isso aqui, ó. Como eu sei que a tangente dele é 1, então eu posso usar isso justamente para determinar o ângulo de 45 graus. Por quê? Porque geometricamente, como é que a gente determina? Ó, eu vou chamar aqui, ó, de alfa. Geometricamente, como é que a gente determina a tangente de um ângulo? A gente prolonga esse segmento aqui, ó, do arco, a gente prolonga até que ele cruze, né? Até que ele encontre o eixo da tangente. Aí o valor que ele encontrar no eixo da tangente é a tangente desse ângulo. Que no caso aqui, eu sei que é de 45 graus, porque a tangente de 45 graus é igual a 1. Mas se eu quiser determinar a tangente de qualquer outro ângulo, eu vou fazer esse procedimento. Eu vou prolongar até cortar o eixo da tangente. Aí, você poderia contestar o seguinte, né? Bom, professor, mas, por exemplo, e se o ângulo for obtuso? O que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 graus, né? Como é que eu vou prolongar até cortar o eixo da tangente, né? Por exemplo, se eu tiver esse arco aqui, ó, o arco que termina neste ponto. Lembrando que a gente sempre mede os ângulos no sentido anti-horário. Começando de onde? Começando daqui. Então, aqui eu tenho 0 grau. E aí eu vou aumentando, 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 até chegar aqui. Aqui é quanto? Aqui eu tenho 90 graus. Ou se você preferir em radianos, tenho π sobre 2. Aí eu vou aumentando, 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 até meia volta. Meia volta eu tenho quanto? 180 graus. Ou se você preferir em radianos, π radianos. Aí eu vou aumentando, 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 até aqui, ó. Meia volta e 1/4. Quanto que é isso? 270 graus. Ou em radianos, 3π sobre 2. Vou aumentando, 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 até fechar uma volta completa. Uma volta completa que equivale a 360 graus, ou em radianos, 2π. Mas eu estava falando desse ângulo aqui, né? Que é este ângulo aqui, ó. Este ângulo obtuso. Este ângulo, que eu vou chamar aqui de beta. Tá bom? Vou chamar este ângulo aqui de beta. Então, como é que eu determino a tangente dele se eu disse que eu preciso prolongar até cortar o eixo da tangente? Porque se eu prolongar para lá, eu não vou encontrar ninguém, né? O eixo da tangente está à direita, então a gente prolonga no outro sentido.
Não há problema. Basta a gente prolongar no outro sentido. Tá? Então, faço isso aqui, ó. E vou encontrar um determinado valor aqui, que eu não sei exatamente quanto é, mas eu sei pelo menos que ele é negativo, porque está abaixo do zero. Conclusão: todos os ângulos que estão entre 90 graus e 180 graus têm tangente negativa. Mas se você observar um pouquinho mais, você vai ver que a mesma afirmação vale para os ângulos aqui do quarto quadrante, que são os ângulos que variam entre 270 e 360 graus. Porque se eu prolongar qualquer ângulo que tiver aqui, ó, vai cortar o eixo da tangente na parte negativa. Tá bom? Por outro lado, a tangente será positiva se o ângulo estiver em quais quadrantes? Primeiro ou terceiro. Tá bom? Beleza. Agora algumas observações. Antes de trabalhar com circunferência trigonométrica, como é que a gente conhecia a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo alfa qualquer. A gente conhecia como sendo a razão entre o seno e o cosseno, não era isso? Seno sobre cosseno. Beleza. Por que que esse procedimento geométrico equivale a esse cálculo algébrico? Por que que dá na mesma? Será que realmente são duas coisas equivalentes? Não será diferente eu calcular a tangente fazendo o seno dividido pelo cosseno e, por outro lado, querer determinar a tangente prolongando aqui o segmento até cortar esse eixo? Não serão coisas diferentes? Eu vou mostrar que não. Eu vou mostrar que não. E para isso eu vou usar a semelhança de triângulos. Olha só, quando a gente prolongou aqui ó, o segmento do arco de medida alfa, automaticamente a gente formou um triângulo retângulo. Qual triângulo retângulo? Esse triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? Esse triângulo retângulo. Dúvidas? Professor, aquela técnica de subtrair 1, somar 1, multiplicar por 2 e subtrair, subtrair 1 funciona para todos os valores que o φ estiver dividindo? Eu já até sei por que a Esther está perguntando isso, né? Por causa aí da nossa avaliação, né? Então, aquele procedimento de 1 a menos, 1 a mais, o dobro menos 1, é quando o fator que acompanha o π lá no numerador é 1. Como assim? Né? Por exemplo, 45 graus, que é a mesma coisa, que em radianos é a mesma coisa que π sobre 4. Né? Então, veja, aqui no numerador eu tenho quantos πs? Tenho um π apenas, 1. Então, é por isso que eu subtraio 1, que eu somo 1 e eu faço o dobro menos 1 em relação ao denominador, né? Então, quais são os correspondentes do π sobre 4, né? Em vez de fazer aqui na figura, que já está cheio, vou fazer aqui ó, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Então, todos eles vão ser da forma π sobre 4. Eu disse que a referência é o denominador, né? Beleza, eu vou olhar esse 4 aqui. 1 a menos, 3. 1 a mais, 5. O dobro menos 1, 7. Beleza. Mas imagine que se em vez de π sobre 4, se o ângulo fosse, por exemplo, 4π sobre 9, por exemplo. 4π sobre 9. 4π sobre 9 cai no primeiro quadrante? Cai, né? Porque π é 180, dividido por 9 dá 20, 20 vezes 4 dá 80, e 80 é menor que 90 graus. Então, como é que eu faria se o ângulo fosse... Aliás, eu tenho que colocar aqui no primeiro quadrante, né? 4π sobre 9. Como é que ficaria nos demais? Nos demais quadrantes. Será que basta subtrair 1, somar 1 e fazer o dobro menos 1? Será que bastaria fazer isso? Não por quê? Porque agora eu não tenho π no numerador. Agora eu tenho 4. 4π. Então é esse 4 que eu tenho que usar.
Antes eu subtraía 1 porque era 1 π. Eu somava 1 porque era 1 π. Tá bom? Mas agora é 4, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 4, somar 4 e fazer o dobro menos 4. Tá bom? Então, 9 menos 4, eu vou encontrar quanto? 5. 9 mais 4, eu vou encontrar quanto? 13. E, finalmente, o dobro menos quanto? O dobro menos 4. O dobro de 9, 18. Menos 4, 14. Será que está certo isso? É isso mesmo? Vamos ver se está certo, né? Em graus, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 80 graus. 80 graus. Porque, de novo, porque π é 180, dividido por 9, 20, vezes 4, 80. 80 graus está por aqui, ó, perto do 90. Né? Quem que é o simétrico dele no segundo quadrante? Ora, se ele está 10 graus antes de 90, o simétrico dele estará 10 graus depois, né? 10 graus depois. Ou seja, vai ser o ângulo de 100 graus, de fato, né? Porque como π sobre 9 é 20 vezes 5, dá 100 graus. Olha aí, o simétrico de 80 graus, 100 graus. Beleza. Agora, qual será o simétrico dele lá no terceiro quadrante, né? Aqui eu tenho 270, vou ter que voltar 10 graus, tem que dar 260. De fato, ó, 13 vezes 20 dá 260 graus. Interessante. Por outro lado, quem será o simétrico dele no quarto quadrante? Vou ter que fazer 270 mais 10 graus. Isso dá 280. De fato, 14 vezes 20 graus, 280 graus. Tá bom? Então, o procedimento, Esther, ele funciona assim. Mas eu tenho que estar atento a esse detalhe. Qual é o número que multiplica π? É que no caso dos arcos notáveis, né? 30, 45 e 60 graus, o número que multiplica π no numerador é sempre 1. Porque lá eu tenho π sobre meia dúzia, π sobre 4 e π sobre 3. Mas se aparecer algo diferente assim, né? Como é o caso aqui, ó, 4π sobre 9, aí o valor que eu vou somar ou subtrair não vai ser 1, vai ser 4. Tá bom? Mas continua valendo. Tanto a mais, tanto a menos, e o dobro menos aquele tanto. Então, esse 5 veio de onde? 4 a menos. 4 a menos em relação a quem? Ao denominador que é 9. Esse 13 veio de onde? 4 a mais. 4 a mais em relação a quem? Ao denominador que é 9. E finalmente, de onde veio o 14? O dobro menos 4. O dobro de 9, que é 18, menos 4, 14. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Hã? Isso se no primeiro quadrante tiver um número multiplicando π, certo? É isso aí. Aí você, se tiver um número multiplicando π no numerador, beleza, Esther? E aí você usa esse número como referência para fazer a soma ou a subtração. Tá bom? Então agradeço a pergunta aí da Esther, sempre participativa, né? E como eu estava falando, né? A gente até então trabalhava a tangente como sendo o seno dividido pelo cosseno. E agora eu estou apresentando uma forma diferente, que é usar essa reta tangente à circunferência trigonométrica e prolongar o segmento do arco para ver onde é que cruza. Então eu vou mostrar que, na verdade, essa forma diferente é equivalente. E eu disse que eu ia mostrar isso por meio de semelhança de triângulos. Então, para isso, inicialmente eu destaquei aqui esse triângulo retângulo, né? Eu sei que ele é retângulo porque o eixo da tangente é perpendicular ao eixo do cosseno. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Mas eu tenho um outro triângulo retângulo aqui, que é justamente o triângulo retângulo que a gente forma quando a gente calcula o cosseno. Porque quando a gente calcula o cosseno, a gente projeta o ponto aqui, ó, o ponto aqui da circunferência, a gente projeta no eixo horizontal. Quando a gente faz essa projeção aqui, ó, a gente fecha um triângulo retângulo. Ora, e estes dois triângulos são semelhantes, né? Eu vou destacar esses dois triângulos aqui. Esses dois triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles possuem os mesmos. Eles possuem os mesmos três ângulos. Bom, para começar, os dois são retângulos. E depois eles têm um ângulo alfa em comum. Não tem um ângulo alfa em comum? Beleza. Ora, se eles são retângulos
e além do ângulo reto, eles têm um segundo ângulo em comum, como a soma dos três ângulos tem que dar 180, então é claro que o terceiro ângulo também coincide. E, portanto, eles têm os mesmos três ângulos, né? Quais três ângulos? O ângulo de 90, o ângulo alfa e o terceiro ângulo, que é o que falta para 180. 90, alfa, e o terceiro ângulo, que é o que falta para 180. Então, são triângulos semelhantes. Então, vamos trabalhar a semelhança desses triângulos. Primeiro, vamos identificar as medidas do triângulo menor. Aqui no triângulo menor, quanto mede a sua base? É justamente o cosseno de alfa, certo? Porque a projeção do ponto sobre o eixo do cosseno dá o cosseno do ângulo. Então, essa medida aqui, a medida desse lado aqui do triângulo é o cosseno de alfa. Beleza. Por outro lado, qual é a altura dele, hein? A altura, se você reparar, é justamente a medida aqui do segmento que a gente obtém, né? Quando a gente projeta o ponto no eixo, que eixo? Que eixo? O eixo do seno. Aqui eu tenho o seno de alfa. Então, a altura desse triângulo menor é igual... Esse pincel aqui... Bom, ainda bem que deixaram um reserva aqui, ó. Então, aqui... Ah, agora sim. Seno de alfa. E no triângulo maior, hein? No triângulo maior, quais são as medidas? Ah, outra coisa, né? A hipotenusa dele, a gente sabe que é o raio da circunferência, que é 1. Beleza. Agora vamos para o triângulo maior. Quem que eu tenho no triângulo maior? A base dele, repare que agora é o raio da circunferência. É 1. Beleza? E a altura dele é quem? É justamente o ponto que a gente encontrou quando a gente prolongou o arco, ou seja, é a tangente de alfa. Então, a altura dele aqui, ó, é a tangente de alfa. Como esses dois triângulos são semelhantes, então há uma proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, eu vou escrever a razão aqui do lado esquerdo correspondente ao triângulo menor, e ela tem que ser igual à razão do lado direito, correspondente aos lados que eu tiver utilizado. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, no lado esquerdo. No lado esquerdo, eu vou fazer a altura do triângulo, que é seno de alfa, dividido pela sua base, que é o cosseno. No triângulo da direita, eu vou fazer, tem que fazer a mesma coisa, a altura pela base. Mas a altura dele é quem? Tangente. Tangente de alfa. E a base dele é quanto? É 1. Só que divisão por 1 dá o próprio número, né? Ou seja, isso aqui é a própria tangente de alfa. Ou seja, a gente acabou de verificar aqui, a gente acabou de mostrar que, de fato, o valor que a gente obtém quando a gente prolonga aqui o segmento do arco, né? O valor que a gente obtém aqui nesse eixo é a razão entre o seno e o cosseno. Então dá na mesma, tá? Você querer calcular a tangente fazendo seno dividido por cosseno ou prolongando aqui o segmento até cortar a reta tangente à circunferência trigonométrica, tá bom? Então são dois conceitos equivalentes, embora a maneira de obter o valor da tangente seja diferente. Aqui é um processo algébrico, né, que a gente faz a divisão de um número por outro, e aqui já é um processo mais geométrico, né, em que a gente faz um prolongamento aí do segmento do arco e vê em qual número, né, em qual valor lá no eixo da tangente vai cortar, tá bom? Beleza. Então isso aqui é só uma curiosidade para você não estranhar, para você não achar que mudou a forma de calcular a tangente. Não, não mudou a forma de calcular a tangente. São coisas equivalentes, tá? Beleza. Então, antes ainda de partir para as identidades trigonométricas, a gente havia feito lá a tabela de seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis, né? 30, 45 graus, 60 graus e os seus correspondentes. Mas eu havia colocado também os ângulos de 0 grau e de 90 graus, né? Os ângulos de 0 grau e 90 graus. Então, a gente viu, por exemplo, o seguinte, né? Que o seno de 0 grau está aqui. Se eu projetar no eixo do seno, eu vou encontrar o número 0. Aqui é o número 0, aqui é o ângulo de 0 grau, são coisas diferentes. E isso aqui é igual
ao cosseno de 90 graus. Porque 0 grau e 90 graus são complementares, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. Beleza. E o seno de 90? Bom, o seno de 90 graus está aqui. Então a projeção dele no eixo do seno é ele próprio, já é este ponto. E aqui o seno vale quanto? 1. E isso automaticamente vai ser igual ao cosseno de 0 grau, pelo mesmo motivo que eu acabei de comentar, né? Que 90 graus e 0 grau são ângulos complementares, portanto, o seno de um é igual ao cosseno de outro. E daí? E daí que, por exemplo, visualmente, qual é a tangente de 0? 0 grau está aqui, está aqui. Se eu projetar, se eu prolongar para cortar o eixo da tangente, na verdade eu não vou sair do lugar, né? Porque já está em cima do eixo da tangente. E aqui o eixo da tangente vale quanto? 0. Então, visualmente, eu já estou enxergando que a tangente de 0 é 0. Mas, algebricamente, né, se eu quisesse fazer seno dividido pelo cosseno, o que eu ia fazer? Ó? Seno de 0, que é 0, dividido pelo cosseno de 0, que é 1, e 0 dividido por 1 é 0 mesmo. Tá vendo? Tangente de 0 é 0. Tanto visualmente aqui, quanto algebricamente lá. Beleza? Beleza. Ah, mas agora eu quero ver, hein? E a tangente de 90 graus? Visualmente, quem é a tangente de 90 graus? Ou seja, pega o ângulo de 90 graus, que é este aqui, aí prolonga, até cortar o eixo da tangente. Onde é que vai cortar o eixo da tangente? Responde aí no chat. Onde é que o prolongamento do ângulo de 90 graus vai cortar o eixo da tangente? Nunca, né? Muito bom, Esther. Nunca. E por que nunca? Por que nunca? No infinito? Não, o infinito não é um lugar. O infinito é uma ideia, que significa justamente que não tem fim. E aí? Tudo bem, a Esther já respondeu. Nunca vai encontrar. Agora, por quê? Por que se eu prolongar aqui o ângulo de 90 graus, não vai cortar o eixo da tangente? Claro, porque são eixos paralelos, exatamente. Então, visualmente, nós já verificamos que não existe a tangente de 90 graus. Não existe. Agora, algebricamente, a gente podia constatar isso também, né? Por quê? Porque se a gente tentasse fazer a conta, né? Seno de 90 dividido pelo cosseno de 90, a gente ia ter que fazer 1 dividido por 0. E isso aqui não existe. Não existe. 1 dividido por 0. Não existe. Tá bom? Beleza. Então, vamos brincar um pouco aqui. Ó. Visualmente, o que eu estou vendo? Que a tangente de 0 é 0. E à medida que eu aumento o ângulo, a tangente dele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando o ângulo for de 45 graus, a tangente vai valer 1. Se eu continuar aumentando o ângulo, a tangente vai dar valores maiores do que 1. Mas veja, à medida que eu me aproximar de 90 graus, o prolongamento vai cortar o eixo da tangente num ponto cada vez mais alto. Então vai dar valores cada vez maiores. Milhares, milhões, bilhões. Então, à medida, isso que foi o Cauã que falou aí, que é no infinito? O Cauã? Então, o que acontece? Quanto mais próximo o ângulo que tiver de 90 graus, maior vai ser o valor da tangente, né? Então, a coisa está tendendo a infinito mesmo, está crescendo de forma ilimitada. Só que quando o ângulo bater 90 graus, aí já não vai cortar mais o eixo da tangente, tá? E aí, olha que fenômeno interessante que vai acontecer. Em 90 graus não vai cortar, mas se eu continuar aumentando, agora a tangente passa a dar negativa. Porque o prolongamento agora acontece no outro sentido. Então, um ângulo um pouquinho maior que 90 graus, o valor da tangente está muito negativo, está muito lá embaixo. É um valor muito grande em módulo, né? Mas ele é negativo. E aí eu continuo aumentando o ângulo, e aí o valor da tangente vai subindo, quer dizer, ele continua negativo, só que aí ele vai se aproximar aqui do menos 1. Quando é que ele vai dar menos 1? Ele vai dar menos 1 quando eu estiver aqui no simétrico do 45 graus, que é 135 graus, ou se você preferir em radianos, 3π/4. Aí eu vou me aproximando do ângulo aqui que vale π. Quanto é a tangente de π?
Responda aí no chat. Quanto é a tangente de π? Tangente de 180 graus. Alguém respondeu aí? X é igual a 1 sobre x, tende a infinito, mas nunca é infinito. Quem que escreveu isso aí? O José? Ele está usando a noção aí de limite, né? Então, de fato, como eu disse, infinito não é um número, não é um ponto, é uma ideia, tá? Então, o que acontece aqui é que à medida que o ângulo se aproxima de 90 graus, o valor da tangente tende a infinito, ou a menos infinito, caso eu esteja com um ângulo aqui no segundo quadrante, tá? É o quê? Tangente de π é zero, sim. Porque o ângulo está aqui, aí eu vou projetar para onde? Eu vou projetar para a esquerda? Não, vou ter que projetar para a direita e vai cortar o eixo da tangente no zero. Se você quisesse fazer algebricamente, olha aqui, você faria seno de π sobre cosseno de π. Quanto é o seno de π? Se eu projeto este ângulo aqui no eixo do seno, dá zero. Quanto é o cosseno de π? É 1. Oh, perdão, menos 1, né? Cosseno de π é menos 1, mas não importa. Porque zero dividido por qualquer número aí diferente de zero vai dar zero, tá? Independente se esse número é positivo ou negativo. Tá bom? Beleza, então, chega de tangente, né? Vamos ver um pouquinho de identidade aí. Já introduzindo aí o assunto da nossa próxima sequência didática. Então, vai ser aberto um novo bloco lá no ambiente virtual, beleza? Que é para as aulas a partir da próxima semana. Então, vamos ter aulas na próxima semana, na semana seguinte vocês terão um recesso. E o assunto o assunto da próxima sequência didática é justamente identidades trigonométricas, que eu já vou introduzir aqui. Então, eu vou começar com duas identidades aqui, que é o seno da soma de dois ângulos e o cosseno da soma de dois ângulos. Será que, para calcular o seno da soma de dois ângulos, basta calcular o seno de cada um desses dois ângulos e somar? E a mesma coisa para o cosseno? Não, infelizmente não. Mas felizmente nós temos uma expressão para isso. E a expressão do seno é a seguinte: seno de alfa mais beta é seno de alfa multiplicado pelo cosseno de beta mais, agora eu inverto, seno de beta multiplicado pelo cosseno de alfa. Tá bom? Então a gente tem que usar essa expressão para calcular. Daqui a pouco eu vou dar exemplo. Da mesma forma, o cosseno de alfa, da mesma forma não, de forma análoga, que a expressão aqui é diferente, tá? Olha como é que fica a expressão do cosseno, tome cuidado para não confundir. Lá na expressão do seno, eu tinha o produto de seno pelo cosseno, né? Aqui não, aqui vai ser produto do cosseno pelo cosseno. Só que, claro que eu não vou colocar o mesmo ângulo, aqui é alfa e aqui é beta. Outra diferença, sabe qual é a outra diferença? É essa diferença. Tá bom? Na expressão do seno eu tinha soma, na expressão do cosseno eu tenho diferença. Se no cosseno aqui eu coloquei cosseno e cosseno, qual a parcela que vai vir agora? Ó? Seno e seno. De quem? Dos dois ângulos que estão sendo somados, alfa e beta. Tá bom? Beleza. Ora, se eu tenho a expressão para o seno da soma, então eu posso escrever a expressão para o seno da diferença. O que vai mudar na expressão do seno da diferença? A diferença. Tá? Vai ser basicamente a mesma expressão, só que em vez de mais, aqui eu vou ter menos. Analogamente, se eu tenho a expressão para o cosseno da soma de dois ângulos, então eu consigo obter a expressão para o cosseno da diferença entre dois ângulos. E qual será a diferença? A diferença, que se aqui eu tinha menos, agora eu vou ficar com mais. Então, basicamente, a mesma expressão, apenas trocando o sinal. Bom, isso aqui parece muito abstrato. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu quisesse calcular o seno
de 75 graus. 75 graus não é um arco notável. Ele não aparece lá na nossa tabela de seno e cosseno, né? Entretanto, eu consigo reescrever os 75 graus a partir dos arcos notáveis. Como é que a partir de 30, 45 e 60 graus eu consigo obter 75? Na verdade, eu não vou nem precisar usar o ângulo de 60 graus. Basta usar o de 30 e 45. Como assim? Seno de 75 é a mesma coisa que o seno de 30 graus mais 45 graus. Aí, como eu já adverti no início, eu não posso simplesmente fazer o seno de 30 e querer somar com o seno de 45. Não, eu tenho que usar essa fórmula aí. Mas ainda bem, né, que nós temos fórmula, ainda bem. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu faço o seno do primeiro multiplicado pelo cosseno do segundo. E aí eu somo, agora eu inverto os ângulos, né? O seno do segundo multiplicado pelo cosseno do primeiro. Olha aí. E aí esses aqui são conhecidos. Eu sei quanto vale o seno de 30, eu sei quanto vale o cosseno de 45, eu sei quanto é o seno de 45 e sei quanto é o cosseno de 30. Aí basta eu fazer as substituições. Por isso é importante não, é necessária a tabela de seno e cosseno e preferencialmente da tangente também, tá? Dos arcos notáveis. Quanto é o seno de 30? Seno de 30 é meio, certo? Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Mais. Quanto é o seno de 45? Também é raiz de 2 sobre 2. Mais não, vezes. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Não é uma expressão muito agradável, né? Mas é este o resultado, tá? Então vai ficar tudo sobre 4, né? Então, a raiz de 2 mais raiz de meia dúzia. Então, este é o valor do seno de 75 graus. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Raiz de meia dúzia é aproximadamente 2,4. 1,4 com 2,4, 3,8. Dividir por 4 é fazer metade duas vezes, né? Metade 3,8. Metade de quanto que eu falei? É isso, de 3,8, 1,9, cuja metade é 0,95. Então, é aproximadamente 0,95 o seno de 75 graus. De fato, né, 75 graus já está mais perto de 90 graus. E o seno de 91. Então, era esperado mesmo que o seno de 75 graus fosse um número próximo de 1. Bom, e ao calcular o seno de 75 graus, automaticamente eu calculei o cosseno de outro ângulo. Que outro ângulo? Lembre-se de que quando dois ângulos são complementares, ou seja, quando a soma deles dá 90, o seno de um é igual ao cosseno de outro, certo? Ou seja, esse aqui também é o valor do cosseno de 15 graus. Por quê? Porque 75 mais 15 dá 90. Ou se você preferir, 75 graus e 15 graus são ângulos complementares. Beleza? Beleza. E se eu quisesse, por exemplo, o seno de 15 graus? O seno de 15 graus. Eu vou fazer o seguinte, em vez de usar a expressão do seno, pergunta, qual é a pergunta? O Alan perguntou, por que dessa fórmula? De onde chega a essa expressão? Ah, sim, depois a gente vai indicar lá no ambiente virtual, né, de onde que sai essa expressão. Mas eu não vou fazer isso aqui na live por dois motivos, tá? Primeiro, porque isso vai tomar muito tempo. Não é tão simples assim a gente deduzir essas expressões. E segundo, porque vai fugir ao nosso propósito aqui, tá? Você não precisa, você não vai ser avaliado assim, deduza essa fórmula. Agora, você tem que saber essa fórmula e tem que saber aplicá-la, beleza? Quem que perguntou aí? Hã? Não entendi. Não, mas quem que perguntou? Alan? Tá bom, Alan. Então, a gente vai indicar lá no ambiente virtual uma fonte lá para você ver como deduzir essa forma. Beleza? Aí os outros que quiserem ver também, fica como material complementar. Como eu estava falando, vamos determinar agora o seno de 15 graus. Mas eu vou fazer o seguinte, em vez de usar de novo a fórmula do seno, em vez de usar de novo, eu vou
Vou fazer o seguinte, eu vou calcular, para a gente trabalhar um pouco com a fórmula do cosseno, eu vou calcular o cosseno de 75. Tá bom? Porque aí eu sei que o cosseno de 75 graus é igual ao seno de 15. Então, de novo, 75 graus é a mesma coisa que 30 mais 45 graus. Só que agora, como é que é a fórmula do cosseno, hein? Cuidado, hein? Fórmula do cosseno. Eu tenho que fazer o cosseno do primeiro ângulo multiplicado. Agora não é seno, agora é cosseno mesmo. Cosseno do segundo ângulo. E agora, em vez de mais, é menos, hein? Menos. Menos. Agora o seno. O seno de 30 e o seno de 45 graus. Então, esse aqui vai ficar, ó. Cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 30, que é meio. E o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vai ficar tudo sobre 4. Raiz de meia dúzia. Menos raiz de 2. Lembra que eu falei que raiz de meia dúzia é aproximadamente 2,4? E que raiz de 2 é aproximadamente 1,4? Então, 2,4 menos 1,4 dá 1. E 1 dividido por 4 é 0,25. Então, de fato, né, porque o ângulo de 75 graus está próximo aqui de 90, né, está por aqui, está próximo. E se eu projetar no eixo do cosseno, ó, vai ser aproximadamente 1/4, que é metade da metade, né? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho metade, aqui eu tenho 1/4. Então, era esperado que desse em torno aí de 0,25, tá bom? E aí, como eu havia dito no início, esse valor é o valor não apenas do cosseno de 75 graus, como também do seno de 15 graus. Então, eu quero deixar como exercício aí, ó, que vocês, para exercitar a fórmula, que vocês refaçam as contas, só que agora usando outras expressões. Como assim? Aqui a gente calculou o seno de 75 usando a fórmula do seno, certo? Beleza. E a gente concluiu que isso é igual ao cosseno de 15, porque a gente sabe que são ângulos complementares. Então faça o seguinte, refaça as contas, só que partindo do cosseno. Como é que você calcula cosseno de 15 graus? Usando a fórmula do cosseno. Só que aí, como é que você vai escrever 15 graus? Você não vai escrever como uma soma entre dois ângulos. Você vai escrever como uma diferença, né? Porque 15 graus é 45 graus menos 30 graus. Tá bom? Um segundo exercício que você vai fazer aí. Calcular o seno de 15 usando a fórmula do seno. Aí, de novo, você vai escrever 15 graus como a diferença entre 45 graus e 30 graus. Beleza? E no nosso próximo encontro, a gente vai ver mais identidades trigonométricas. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e um ótimo final de semana para todos.